O que você veio fazer aqui hoje no fórum? Boa tarde. O Fórum do Mar é uma organização da sociedade civil brasileira, é co-organizador desse evento, o Dia dos Oceanos, Oceans Day, responsável por auxiliar aspectos logísticos desse evento e também tem sido uma instituição que mantém contato com instituições brasileiras e representantes governamentais brasileiros de uma forma de facilitar a participação dessas entidades e pessoas nesse evento que está acontecendo hoje aqui. Qual que é a mensagem que vocês estão trazendo aqui para o fórum? Bom, o Fórum do Mar tem se preocupado muito com a questão de envolvimento da comunidade oceânica e costeira, vamos chamar assim, já que a grande maioria da nossa população habita as zonas costeiras, no sentido de envolver essa comunidade no processo de preparação, envolvimento rumo a uma economia verde ou uma economia azul, como se diz para os oceanos, ou seja, uma economia sustentável, né, de acordo com o contexto que nós estamos vivendo. Nós temos ciência e tentamos passar essa mensagem que, além de preservar o oceano no sentido de evitar contaminação, de evitar um uso abusivo, né, nós temos que ter uma consciência no sentido de que o contexto que vivemos atualmente é um contexto que abandona uma fase de crescimento exponencial com base em energias não renováveis de petróleo, baratas e abundantes, para uma fase agora em que temos que apostar em energias renováveis. Essas energias potentes, elas começam a chegar ao seu final, o que requer uma participação comunitária e o envolvimento da comunidade em aspectos como consumo responsável, participação, tomada de decisão participativa, mudança de hábitos, mudança de culturas, mudança de formas de encarar a questão social e forma de se posicionar. Então esse é um aspecto que o Fórum tenta trabalhar e está tentando trazer para esse debate aqui em relação aos oceanos. O que você acha que são os grandes problemas que o oceano enfrenta hoje em dia? Bom, há uma grande quantidade de problemas relativos aos oceanos, há conflitos de todas as ordens, né? Mas, de qualquer maneira, além do fato de conflitos por uso de recursos e por uso de espaço, além da questão da contaminação, além da questão do uso dos recursos de uma forma inadequada, eu creio que o Fórum tem essa opinião de que, mais do que nada, é a intensidade do uso, ou seja, impulsionados por uma capacidade econômica poderosa, né, de energias abundantes, que já podemos contar como parte da nossa história passada recente, né? Os recursos foram utilizados de uma maneira, numa intensidade em que os estoques de peixe são utilizados numa capacidade numa velocidade além da sua capacidade de recuperação, né? Os recursos hídricos são contaminados além da sua capacidade de recuperação, também por uma melhor qualidade. Então esse desbalanço entre a intensidade do uso e a capacidade natural dos oceanos de se recuperar, de prover novos recursos, é que parece ser o grande problema atualmente. Então, é a partir de uma mudança, de um novo paradigma, né, de estabelecer uma economia que atente para essa questão de uma intensidade adequada, né, só assim, com participação comunitária, nós podemos então preparar a sociedade para algo que nós chamamos de economia verde ou economia sustentável. Existe alguma maneira dessa economia ser desenvolvida, assim, não ser prejudicada e, ao mesmo tempo, os oceanos serem preservados? A economia nos moldes atuais, chamada economia marrom, brown economy, né, ela fatalmente prejudica os oceanos pelo fato de que ela, como eu mencionei, ela tem uma intensidade de processos de alto nível energético, né, incompatíveis com a capacidade, com o adequado estado que os oceanos deveriam ter, né? Essa economia verde é uma economia que se espera um uso desses recursos de uma forma planejada, em velocidade adequada com a capacidade natural,
preservando mais do que nada o que nós chamamos de serviço dos ecossistemas, ou seja, capacidade de suporte à vida dos ecossistemas. Então isso sim, é possível que trabalhemos nesse sentido. Isso requer que talvez tenhamos que abdicar de alguns sonhos ou desejos em curto prazo e pensarmos, né, numa capacidade econômica, uma capacidade de suporte que envolve oceanos, costas e os continentes, né? Não hoje, mas quem sabe em alguns anos na economia da nossa juventude, da nossa futura economia, em que claramente seria possível uma compatibilidade entre o que está se propondo, um desenvolvimento econômico adequado, com a preservação desejada.